Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje nós estamos num ambiente favorável ao que promete o programa. Nós vamos falar com uma das mulheres mais brilhantes do Paraná, tá? Que dirige um shopping, o Shopping Barigüi, e nós estamos com bastante tempo aí para falar sobre isso, sobre como ela é dedicada a esse trabalho intenso de uma mãe, de uma esposa, de uma gestora, né? Então, tudo isso nós vamos saber da Jaqueline. Como vai, Jaqueline? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Agradeço o convite, é uma honra, um prazer. E obrigada pela sua introdução, eu não me considero nada disso. Mas né? Mas agradeço, muito obrigada. Nós que agradecemos e é um prazer imenso falar com você. Eu tenho esse prazer de falar com você que faz muito tempo, né? Eu sempre falo assim, olha gente, eu quero trazer uma pessoa aqui magnífica. Tá aí, né? Obrigada. A Jaqueline Lemos, Obrigada. Onde ela dirige um complexo tão intenso, tão rápido, tão grande, tão tudo, né? E isso tudo faz você brilhar. Obrigada. De fato, assim, é um grande desafio, né? Sim. Um desafio muito grande ter chegado até aqui, pensando em todo o trajeto da minha vida profissional. Comecei como publicitária lá muitos anos atrás e há 18 anos estou aqui na Multiplan e administrando esse shopping, né? A gente estava falando agora há pouco sobre aprender, né? Verdade. E eu, quando eu cheguei aqui, não sabia nada de shopping. Foi um aprendizado. Eu usei toda a minha experiência em grandes clientes que eu atendi quando trabalhava em publicidade para entender o ser humano e trabalhar com estratégia. E quando eu cheguei aqui, parece que tudo fez sentido. Todo aquele aprendizado eu consegui colocar em prática aqui no desenvolvimento de um empreendimento e no objetivo de transformar esse empreendimento em referência em Curitiba, que sempre foi o que eu quis. Mas você tinha ideia que esse shopping seria tão intenso, tão grande assim? Porque, querendo ou não, né, quando a gente fala de um shopping, já é grande, né? Mas um dos maiores que nós temos, o que te envolveu, o que te fez ficar ou então enfrentar esse desafio? Bom, a Multiplan, ela administra os melhores shoppings do Brasil. São 20 shoppings. Então, eu tinha ideia, quando eu vim para cá, até porque eles eram meus clientes na agência de propaganda que eu estava, quando eu recebi o convite de vir para cá. Não entendendo muito de shopping, nada de administrar o shopping. Mas eu entendia de pessoas e para eles aquilo fazia mais sentido. A diferença. Naquele momento, entender sobre Curitiba fazia muito sentido e esse era o bem que eu tinha, esse era o meu valor naquele momento. Mas quando eu cheguei aqui, eu me aprofundei muito para entender principalmente a operação, que era o meu maior desafio. Sim. Como que funciona? Isso é um organismo vivo. A gente precisa estar o tempo todo buscando eficiência, mas também olhando o detalhe, o cuidado com o detalhe. E eu tive que aprender isso aqui. E é um desafio e uma responsabilidade muito grande? Muito grande. Eu digo sempre que assim, quando o cliente passa pela cancela, que não existe mais, nós tiramos as cancelas, mas tudo tem que funcionar. Sim. Aqui tem que ser assim, é o lugar onde tudo tem que estar perfeito. Claro que a gente erra, muitas vezes nós não conseguimos, mas esse é o objetivo. É que o cliente encontre um ambiente encantador, acolhedor e tenha uma experiência extraordinária. E a Multiplan tem isso no seu DNA. Então eu mirei nos grandes, o Morumbi em São Paulo e o Barra no Rio, e na minha cabeça dizia assim, o Parque Shopping Barigüi era isso que eu queria. Tem que ser para Curitiba o que esses shoppings são para essas cidades. E fui atrás de conseguir alcançar isso. Na abertura do programa eu falei que você, além de ser essa grande pessoa, essa grande mulher, você é mãe, né? Você é esposa. Isso te trouxe alguns desafios a mais. Por quê?
deixar os filhos, né? Trabalhar, ser esposa. Como que você pode dizer para as pessoas, para as mulheres, para as pessoas que estão em casa, como você desenvolveu isso tão bem ou não tão bem? Não, São desafios, né? É um desafio grande. E eu falo para as jovens que às vezes me perguntam isso, qual que é o maior desafio profissional que elas têm pela frente? E eu digo sempre que é com quem você vai se casar. Esse é o maior desafio profissional que uma mulher pode ter. Casar com a pessoa certa. Se ela encontrar um marido que apoie, que esteja ao lado dela, que valorize. Ao lado. Prestem atenção. Ao lado, que valorize isso, vai ser o grande impulso. Mas isso vale para os homens também. Sim, tá? claro. Um homem que também tem uma mulher ao lado dele, que impulsiona e que quer ver ele brilhar, isso ajuda muito. Você ter ao seu lado uma pessoa que te joga para baixo é o primeiro passo para você não conseguir ter uma vida profissional bacana. Agora, as mulheres que conquistaram isso e conseguem ter uma família estruturada é porque elas têm ao seu lado um marido que tem orgulho delas e que apoia elas. Tem um artigo muito interessante que eu li há muitos anos atrás que fala exatamente sobre isso. Depois eu mando para você quiser colocar um artigo que diz por que as mulheres não podem ter tudo. Porque as mulheres não podem ter tudo. E ele fala exatamente sobre isso, assim, que muitas vezes a gente tem a ilusão que a gente pode ter tudo e a gente acha, quando a gente tem 20 anos, que a gente pode ter tudo, e aí a gente vai caminhando e a gente vai vendo que a gente não pode ter tudo. Que infelizmente o meu pai, que você conheceu muito bem, Sim, tinha razão quando ele dizia: minha filha, se você tivesse nascido homem, ninguém te segurava. aliás, ele falava isso para mim. E eu ficava muito brava com ele. Mas depois eu entendi. Hoje em dia eu entendo bem o que ele queria dizer. Eu acho que na realidade, mulheres como você, que tem todo esse desafio, que conseguem ter um bom relacionamento, né, um bom casamento, bons filhos, né, a gente tem que colocar tudo isso, é muito importante, né, é o teu alicerce. Querendo ou não, o lar é o alicerce, né? Para os dois lados, né? Sim. Sempre o lugar para onde você vai voltar e você vai ter tranquilidade, você vai ter uma outra rotina, né? Eu tenho a sorte realmente de ter 2 filhos muito bacana. Eles me cobram bastante coisa, mas eu sempre digo para eles que essa culpa não me pertence, eu não carrego culpa nenhuma. Não tem. O João às vezes fala para mim assim: porque você não me levava na escola, porque você não sei o quê. Eu não fiz isso, mas eu fiz outras coisas. Exatamente. Né? Então, Balança. Tem uma balança, né? Aí, dos dois lados. O que seria melhor, ter uma mãe frustrada e rabugenta dentro de casa ou uma mãe realizada, feliz e que tem momentos maravilhosos com você, né? Aí ele normalmente fica me imitando: essa culpa não me pertence. Não me Mas pertence. é bem por isso. Mas eu não tenho culpa, não sinto culpa. Eu perdi muita festinha de escola. Eu deixei de levar muitas vezes na aula, porque eu tive que viajar, porque eu tive que fazer coisas. Mas eu sempre tive estrutura para dar conta disso. Você fez uma escolha, né? De brilhar em todos os lados, vamos dizer assim, de trabalhar, de ser aquela pessoa que vai à luta, né? Que não deixou ser enganada por alguma coisa, mas também não ficou iludida, que não poderia ser feito ou pensado, bom, eu posso fazer ou não, você foi. São escolhas. Eu tenho muitas amigas que fizeram escolhas diferentes e são felizes, e eu acho que isso é ótimo. Cabe dentro da personalidade? Dentro da personalidade. A minha escolha foi diferente. Eu realmente gosto de trabalhar. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de aprender. Eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu estou sempre estudando coisas novas. Agora a gente está aí com inteligência artificial para todos os lados, né? Quem está no mercado de trabalho não pode ficar parada, atrás, esperando.
se você quer continuar no mercado de trabalho, você tem que se atualizar, tá sempre atualizado. Você não precisa saber muito profundamente de todos os assuntos, mas se você consegue ter um repertório grande, você consegue conversar sobre qualquer coisa e isso facilita muito a sua vida, porque eu acho assim que você ser um bom gestor, você criar um ambiente para que as pessoas possam florescer, muito mais do que você tomar sozinho as decisões. Então eu procuro ter comigo sempre pessoas muito competentes e que entendam dos assuntos mais do que eu. Para que você possa sentir firmeza, né? Para que eu possa olhar o todo, com foco no detalhe. Mas quando você tem pessoas boas junto com você nessa jornada, fica mais fácil. Não pode ter medo de contratar alguém que seja melhor que você. Verdade. Qual é a maior dificuldade, Jaqueline, de ser mulher no empreendimento desse? Você já passou por alguma história aí que você pode contar? Ah, já passei por várias. Algumas eu não posso contar. Mas conte aquela que você pode. Olha, na verdade, eu vou dizer que eu sempre fui muito respeitada, né? As pessoas sempre me trataram com muito respeito. E acho que esse respeito a gente consegue colocar no trato diário. Então, tem algumas histórias engraçadas, mas enfim, o importante é que a gente coloque os limites, sabe? Sim. Esses limites são importantes. E às vezes quando você começa a trabalhar num lugar, você quer ser muito simpática, muito querida, muito afável e às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Então, o importante é você sempre colocar os limites, mas claro, isso com muita simpatia, com muita competência. E eu nunca tive grandes problemas, eu tive histórias engraçadas, mas problemas mesmo, de assédio ou qualquer coisa assim, eu nunca tive. Mas ser mulher, já chegou aquela pessoa que disse, mas você é mulher, você não entende disso? Já tive. E como você saiu dessa saia justa? Eu saio sempre fazendo uma piada pior do que a deles, né? Eu faço comentários tão machistas quanto o deles. Assim, eu devolvo na lata. Mas você acha que isso é machista mesmo? Ou eu pergunto, por que você quis dizer com isso, né? Ou eu faço uma piada. Muitas vezes as pessoas não percebem. Tá tão intrínseco que a pessoa não fala isso para te ofender. Uma brincadeira de mau gosto, mas falou. Você não vai saber do que eu tô falando. Não, eu vou. Eu me esforço. Vamos lá. Apesar de ser mulher, eu vou tentar. Eu vou tentar, vou chegar lá. Vai lá, fala com calma que eu vou conseguir. Então, assim, você vai desconstruindo essas atitudes. E daí as pessoas... Mas isso acontece o tempo todo. Sim, mas não é uma aprovação? Eu acho que é uma incapacidade de ver que o mundo mudou, né? Então... Graças a Deus, né? Vamos combinar, né? Eu acho que Agora, as mulheres também têm esse pensamento. Quantas mulheres não preferem contratar homens para realizar determinadas coisas, funções, porque acham que os homens são mais competentes, né? E aí a gente entra na questão da maturidade, que com também certeza é muito importante, porque mulher, no ambiente de trabalho, ela envelhece e o homem fica mais sábio. Você acha? Eu acho que esse é o entendimento de fora, certo, não o meu. Entendi. É como as pessoas olham, né? O mercado olha assim, o mercado olha muito. E talvez a mulher também acabe fazendo com que isso... Entendendo. E escolhendo também parar mais cedo ou qualquer coisa assim. Mas os homens, eu acho que eles têm uma longevidade maior no mercado de trabalho do que as mulheres, porque homem envelhecer no mercado de trabalho muitas vezes é entendido como ele ficou mais experiente, a mais mulher... sábio, e a mulher ela fica velha. Estranho isso, né? Porque nós sabemos que hoje o mercado de trabalho
tem para todas as idades, né? E as mulheres, como você mesmo disse, também já mudaram. Sim. Esse pensamento todo, né, já está por terra, gente. A gente tem que ser livre, a gente tem que não medir esforços com o homem, mas ser mulher, né? Ser mulher. Eu acho que isso para mim realmente não existe dentro do mercado de trabalho. Eu nunca tive nenhuma experiência com colaborador ou com chefe que fosse diferente a relação por se tratar de homem ou de mulher. Mas eu tive uma pessoa, um coordenador que trabalhou comigo que falou que era para ele muito difícil. Eu ser jovem na época não incomodava ele, mas eu ser mulher para ele era muito difícil. Eles responder para mim. Mas isso é um ato machista, né? Para mim, já é machista daí. E eu falei para ele, então a gente tem um problema, porque eu sou muito mulher. Eu sou aquelas que chora, que fica menstruada. Isso, tenho todos os problemas. Que tem TPM, e daí... E na TPM é pior ainda. Então, aí nós temos um grande problema, porque eu não tenho como deixar de ser mulher. Agora você pode melhorar, né? Exatamente. Se você se esforçar, você consegue melhorar um pouco. E esse bom humor sempre vem? Vem. As melhores respostas, elas sempre são as mais humoradas, assim, para me tirar do sério e fazer com que eu dê uma resposta grosseira é muito difícil, não é da minha natureza. Nós sabemos que o shopping teve um aumento aí, né? Muito. Esse trabalho durou quanto tempo? Você pode falar um pouquinho? Esse é um projeto antigo. A terceira expansão, que é um piso do shopping que nós construímos, ela já existia no projeto original. O bacana desse shopping é que o projeto dele já estava prevendo as expansões. Então, por isso, a gente não tem puxadinho, sabe? Aquela Entendi. Coisa. Ele foi concebido com as expansões. A gente só foi construindo ele em etapas. Então, a gente já tinha construído o gourmet, depois nós fizemos a expansão do L1, do L2, na lateral, e aí chegou o momento em que a gente... Agora vamos fazer o L3, porque a gente não tinha loja, a gente já estava sempre com a vacância completa, então necessitava para atender principalmente a demanda de lojas dos nossos clientes. Os nossos clientes queriam outras lojas, queriam mais restaurantes, queriam outras experiências. E a gente está sempre com o dedo no pulso do cliente, para ele que a gente está olhando. Então chegou um momento em que a gente sentiu que precisava. Mas foi uma expansão muito difícil de ser construída, porque o shopping estava funcionando e a gente não podia comprometer a experiência e a eficiência do shopping. Então, esse desafio foi muito grande. Foi bem grande, né? Já pensou você trabalhar, ter essa expansão enorme que vocês fizeram com o pessoal andando? Para quem não conhece, pessoal, o Shopping Barigui é um shopping bem grande, né? Tá bem no início do norte do Paraná, para dentro de Curitiba, bem aqui pertinho. Quem vai sair é a saída para Ponta Grossa, né? Quem está chegando é bem no início. E é um shopping bastante grande e que essa mulher aí dirige. E tá ali com o pulso firme. Isso é verdade. Eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço. Eu tive essa oportunidade e o bom, assim, eu acho que o que me mantém apaixonada é porque a gente pode estar sempre desenvolvendo projetos novos. Aqui... não é nada monótono. Não tem nada monótono, né? Eu estou sempre envolvida em algum novo projeto. E isso faz com que exista sempre um brilho no olho, né? Buscando novidade? Você está sempre buscando novidade? Sempre buscando novidade, sempre querendo trazer alguma coisa diferente, sempre querendo desenvolver um projeto novo. Então, a gente, nessa expansão, nós trouxemos muitas novidades. Mas, por exemplo, o Parque Viva Barigui, que nós desenvolvemos, é uma coisa que vai além de um olhar comercial, ele ressignifica o relacionamento do shopping com a cidade. Então, é um tipo de projeto que a gente sente um prazer enorme em fazer. Não é só pessoal, né? Existe aí uma... Isso, ele devolve para Curitiba
todo o afeto que o shopping recebe dos curitibanos. Então, e é um projeto que foi desenvolvido com muitos olhares, da prefeitura, do meio ambiente, do arquiteto que desenhou e nosso. Então, ter a oportunidade de realizar projetos assim é muito prazeroso. É gratificante, né? É gratificante. E o shopping em si, ele é uma máquina, né? Esse shopping são 470 lojas. E aqui onde nós estamos também foi um projeto. Eu achei muito importante porque a gente vê o centro médico, né? Então, quando você fala em centro médico, você já pensa num hospital, naquele lugar muito triste, ou então no lugar muito que você vai lá para fazer exames. E aqui a gente vê a beleza, né? De quando você entra no centro médico, que você consegue perceber que você vai ser atendido por médicos contadinhos no dedo, assim, é esse que vem, né? E te traz uma tranquilidade em ser atendida num ambiente assim. É uma experiência diferente. Verdade. Quando a gente concebeu aqui, quando nós estávamos trabalhando na concepção, nós tiramos um pouco o foco em centro médico e colocamos o foco em wellness, em bem-estar. Aqui não é pronto atendimento. Sim. Aqui é um lugar onde você vai realizar seus exames, você vai encontrar o médico que você quer. Tem todas as especialidades quase, a gente procurou diversificar e não repeti-las, né? Então tem até um spa aqui dentro, um spa maravilhoso, tem estética, tem massagem, tem uma academia de pilates, tem yoga, além de todo o conforto de estacionamento próximo. Isso que eu ia falar, né? Porque é terrível, né? Você não tem onde parar. Então, o que acontece, que até os médicos acabam me contando, é que a consulta aqui, ela acontece de uma outra maneira, porque o cliente, quando ele não chega cansado, trânsito, não sabe onde parar, onde que é. Então ele chega numa vibe diferente, numa situação diferente. Mas a minha diretora falou, nossa, mas se eu chegar doente aqui, eu já vou me curar só de ver isso aqui. Não, é mais ou menos isso. E depois você pode fazer um passeio, você marca um almoço, você vai... Toma um café. Vai no cinema, vai tomar um café. Mas essa ideia foi o fundador da Multiplan, que sempre acreditou nisso, tanto é que ele criou o primeiro centro médico em shopping, que foi no Barra, é um centro médico gigantesco e espetacular, e aí ele foi levando isso para outros shoppings, conforme os shoppings vão criando essa musculatura, como é aqui. Então, a gente tinha certeza que o centro médico aqui faria muito sucesso, porque o curitibano vive muito shopping. E nós temos muita conveniência, como o supermercado. Então, a ideia é que a academia, que o cliente chega aqui, ele resolva a vida dele, inclusive na parte médica. Então, você aí que vem visitar Curitiba, ou até mesmo os curitibanos, né? Venham aqui, dar uma olhada, venham conhecer. É um ambiente gostoso, de verdade, gente. Pode vir sem nenhum problema, você tem onde colocar teu carro. Você vem aqui almoçar e já aproveita para ver a ala nova. Fica no terceiro piso? No terceiro piso. Você para o carro no G5, que fica mais fácil. Perfeito, né? Então, eu vou fazer a última pergunta e eu gostaria que você falasse para o telespectador, né? Para aquela mulher, para aquele homem que gostaria de enfrentar um problema como você enfrentou e está enfrentando. Ser ali uma pessoa top num mundo tão difícil que é o nosso, né, que é do empreendedorismo. O empreendedorismo, principalmente nos momentos atuais, as pessoas têm muito medo de empreender, né? E aí é que eu acredito muito na coragem. Coragem é ação com propósito, não é deixar de ter medo, porque medo a gente sempre vai ter. Sim. Faz parte, mas a gente tem que ter coragem de fazer as coisas, de acreditar e de ir atrás. E tudo sempre começa com uma ideia. Não subestime o poder de uma ideia, porque por pior, mais maluca que ela possa parecer, é através da ideia que as coisas vão surgindo. A gente tem que sonhar. Eu sonho muito aqui, eu vivo sonhando e criando coisas novas. Algumas vão para frente,
Mas pelo Outras menos não. você sonhou. Mas eu sonhei. E a maioria eu consigo realizar. Isso mesmo. Então você tem um segundinho para se despedir do telespectador. Quem sabe um dia eu trago você de volta. Concorda? Eu gostaria Combinado. muito, porque eu achei que durou muito pouco. Eu tenho tanta coisa, eu falo demais, né? E nós não falamos sobre maturidade, a gente não falou sobre isso. Mas a maturidade é isso, né? mas Já está englobado tudo no que ela é. Eu estou vivendo a maturidade, estou adorando viver a maturidade. Eu realmente, eu estou curtindo muito cada dia que passa na minha vida, vivê-la. Então, a gente pode falar sobre isso também. Então, no próximo programa, gente, eu vou trazê-la de volta para falar sobre essa maturidade. Estamos bastante interessados. Eu espero você na próxima semana.